Bem, meus amigos, vamos dar início aqui ao curso de Sistema de Automação Aplicada. Meu nome é Adriano Jorge. Esse curso é voltado para a área de Engenharia de Controle e Automação, tá? No Instituto Federal do Amazonas. Aqui eu tenho um videozinho aqui introdutório sobre automação, só para dar uma empolgação maior aí no curso, né? Então vamos continuar. O que nós vamos ver nesse curso? Bom, nós vamos fazer aqui uma introdução à automação industrial. E aí nós vamos fazer uma revisão geral uma abordagem geral de tudo que vocês já estudaram no curso, né? Vai ser bem resumido, né? Porém, nós vamos ver aqui os conceitos básicos, tá? Então, essa vai ser a sequência: introdução, controle automático de processo, sistema de controle malha aberta, sistema de controle malha fechada, sensores aplicados à automação, tá? Então, isso aqui é muito importante, a gente vai estudar bem esses sensores. Acionamento e controle de motores elétricos, tá? A gente vai estudar aqui comandos e os principais tipos de motores elétricos utilizados na indústria. CLPs, tá? O básico sobre CLPs aqui, fazendo uma correlação aqui, principalmente com esse tópico 6. E aí a gente vai, se der tempo, a gente vai ver um pouco de robótica. E aí, essa parte aqui que é mais importante, na qual nós vamos rever alguns projetinhos aí na área de automação. Objetivos gerais desse curso, né? Compreender os princípios da automação e controle industriais. Acredito que aqui nesse ponto muitos já têm essa compreensão. Aplicação das técnicas de sensoriamento e medição de sistema de controle automático, tá? Aplicação de técnica de controle de motores. Então isso aqui é muito importante, tá? Uma das principais áreas de atuação da automação na indústria é controlar motores. Empregar dispositivos de controle CLPs, né? Então, acredito que vocês também já conhecem dispositivos. Vamos ver aqui quando é necessário usar, quando não é necessário usar também, tá? E aí vamos desenvolver aqui, principal, né? Desenvolver uma visão sistemática dos processos de controles industriais, tá? Então essa aqui é a principal abordagem do curso. Vocês terem noção ali de como funcionam esses processos e além disso nós vamos ver dentro de tudo isso aqui, vamos ver os sistemas supervisórios. Bom, então aqui na introdução a gente começa aqui pela automação versus mecanização, né? Então na mecanização a gente tem homens controlando máquinas. Na automação nós temos máquinas controladas automaticamente, tá? Então a mecanização ela difere da automação. A automação não necessariamente precisa ser feita através de dispositivos que envolvam eletrônica, eletricidade e mecânica, tá? Ela pode ser também feita através de dispositivos puramente mecânicos, tá certo? O importante da automação é que as máquinas sejam controladas automaticamente. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Um moedor aqui de mecanização. Aqui a gente tem um exemplo de máquinas controladas automaticamente, né? Aqui tem um robozinho de solda. A definição de automação vai ser: é um sistema de equipamentos ou mecânicos ou eletrônicos capazes de operar por si mesmo, né? Como eu falei, pode ser tanto mecânico, pode ser tanto eletrônico, pode ser um sistema de informática, por exemplo, tá? Um sistema automatizado de informática. Na própria informática pode ter sistemas que eles não são automáticos e pode ter sistemas automáticos, tá? Na eletrônica, na mecânica, tá certo? Então, enfim, a ideia é ele operar por si mesmo, tá? Ele ter atuar no meio ambiente, ter uma resposta do meio ambiente e decidir qual decisão tomar, decidir o que rumo tomar para resolver um determinado problema dependendo da resposta. Então a ideia principal, né, aqui vamos ver aqui um pouco do histórico. A ideia da mecanização basicamente era poupar esforço, né? Então nós tínhamos ali um moinho de vento, né? A gente vai utilizar um moinho de vento, força animal, alguma coisa, fazer algum mecanismo ali para usar aquela outra força que não seja a força do homem, né? Porém quem vai controlar a utilização disso será o homem. Sistemas automáticos,
já começaram aqui na produção agrária e artesanal, ó. Então a gente vem aqui da Inglaterra, tá? Século XVIII. Isso tudo, o maior impulso para pelo começo desse sistema automático foi a invenção da máquina a vapor, né? Então aqui a gente tem aqui em 1788, James Watt desenvolveu um mecanismo automático para controlar o fluxo de vapor nessas máquinas, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, a rotação aqui normal. E aí, quando a pressão aumenta aqui do fluxo de vapor, vai fazer esse pistão subir, isso vai levantar essa haste. A gente vai ter aqui uma rotação alta. Então isso aqui é um exemplo de controle automático que depende justamente do fluxo de vapor. Já no século XIX, né, a gente teve a invenção da energia elétrica, 1870 aí. Na verdade já tinha sido inventada, né, mas ela já estava começando a ser bastante utilizada aqui nas indústrias. E aí que começou a ter uma explosão da automatização, né? Então, nas indústrias de aço, química, começaram a surgir os motores elétricos. E aí começou uma explosão da automatização, né? Já aqui a gente já tem o refinamento da automatização é aqui no século XX, onde nós começamos a ter os computadores, tá? Então aqui temos os primeiros computadores aqui, que são considerados computadores, né? Por exemplo, os ábacos, mas não tinham muita utilização para a gente na automação, tá? Todos esses computadores aqui fazem parte da história, mas não tinha muita utilização. Já com a invenção das válvulas, que a gente começou a ter algum controle digital ali sobre processos, tá certo? Por volta de 1946. E aí, quando teve o boom aí da utilização da informática na automação, que foi a partir da invenção do transistor, né? Então a gente vem aqui da década de 60 para cá, com essa explosão aí de automação, de robotização das indústrias. E aí teve a evolução, né? Criação dos circuitos integrados, etc. Como a gente pode classificar esses sistemas de automação? Então, a gente pode classificar ele pela área de aplicação, tá? Então, observem, ele pode ser bancária, comercial, agrícola, comunicações, automação de planejamento, projeto e produção. Dentro da industrial, a gente tem planejamento, tem projeto e tem produção. Então, tudo isso aqui, ó, pode ser automatizado, tá certo? Pode ser automatizado. Ela pode ser classificada quanto grau de flexibilidade, ou seja, tipo e quantidade de produto desejado. Então, produto único e grande quantidade, ela vai ser pouco flexível essa automatização, porque você vai pegar e produzir em escala um produto. Então, você não precisa fazer uma automação que seja bastante flexível para troca de setup ali, para ter outro produto. O que vai acontecer é o contrário com produtos variados e pequena quantidade. A gente vai ter que ter uma automação mais flexível. A gente tem também aqui quanto ao processo de produção, né? Quanto ao processo de produção, a gente tem, por exemplo, o processo de fluxo contínuo, onde nós temos grandes quantidades de produto, normalmente líquido, tá? Então, refinaria, indústrias químicas, né? Produção de cerveja, de vinho, etc. Então, a gente tem aqui um processo de fluxo contínuo, que a gente pega ali a matéria-prima e entra na tubulação, né? E passa pelos processos físico-químicos até chegar no seu produto final. Tudo isso feito automaticamente, né? Hoje em dia, tudo isso feito automaticamente. Praticamente, aí você vai encontrar ainda aí, por exemplo, Ambev. Você vai encontrar quase todo o processo automatizado. Na Petrobras você vai ter algumas válvulas que são operadas pelos operadores, mas devido ao alto custo, né, para trocar esse dispositivo, eles estão sendo trocados aos poucos, né? Estão sendo trocados aos poucos. Mas se você for numa refinaria aí bem mais avançada tecnologicamente, você vai ver que praticamente não tem mais operação manual. Não tem ali o operador ali fazendo abertura, fechamento de válvulas, etc. Produção em lotes, então. A gente pode ter aqui
a quantidade média de produto com produção periódica, tá? Então aqui, ó, por exemplo, livros, roupas, aviões. Então vocês podem ver como que a automatização ela está presente em todos os ramos da indústria, em todos mesmo. Produção individualizada, né? Então pouca quantidade de produto. Então a gente vai ter aqui a automatização entrando aqui em protótipo de ferramentas, dispositivos. Então aqui um exemplo aqui de automatização aqui que está trazendo muitos benefícios. Essa parte aqui de projetos é a impressora, né? Impressoras 3D, né? Tanto de plástico como hoje já temos impressoras de metal e até impressoras de concreto, né? Então todo tudo que você pode fazer para automatizar o processo aumenta, agiliza ali a sua produção. Outras aplicações aqui, ó, produtos de consumo, indústria mecânicas, bancos, tá? Então observe até que um sistema pode ser considerado um sistema puramente de informática, pode ser considerado automatizado, né? Dependendo se ele tem os mecanismos para ser autônomo ali, tá? E aí a maior evolução aí que nós podemos ter aí agora, né? No futuro próximo são justamente a inteligência artificial, né? Entrando aí para modelar aí novos sistemas de automação. Agora vamos conceituar ver conceituação e modelagem de sistemas, tá? Então, qual que é a ideia de modelar, de conceituar e modelar o sistema? Abordagem multidisciplinar e multitecnológica. Então aqui é muito importante, ó, toda a área de conhecimento que você for atuar, você conhecer sobre todas as áreas que estão envolvidas ali para que aquele processo seja concluído. Somente dessa forma você vai conseguir produzir o seu sistema de automação. Então, se você está fazendo um projeto que exige mecânica, elétrica, automação, você provavelmente vai trabalhar em uma equipe onde vai ter pessoas responsáveis pela parte mecânica, pessoas responsáveis pela parte elétrica, pessoas responsáveis pela parte de instrumentação e automação. Mas você como responsável pela automação ali, você vai ter que ter um conhecimento de todas para poder você fazer esse casamento. Então é a automação que vai fazer o casamento de mecânica, elétrica e instrumentação. Criar modelos físico-matemáticos dos problemas observados no processo de estudo. Então isso aqui, ó, vai exigir bastante conhecimento de vocês em cálculo, física e outras disciplinas, né, como ciência de materiais, mecânica dos sólidos, etc. Então é pegar o sistema, né, resumir ele de forma que você consiga explicar ele através de esquemas, tá? E equações matemáticas. Vamos fazer agora a definição de sistema. Bom, para esse contexto, a definição de sistema tem várias definições, né? Tem para vários campos de estudo. Mas para essa nossa área de estudo, a definição de sistema, uma boa definição interessante é essa de Ubaka e Eder. Diz o seguinte: o sistema é um conjunto finito de elementos reunidos para formar um todo. Então, um conjunto finito, muito importante você entender isso. De elementos para formar um todo sob certas regras bem definidas, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você estiver definindo o seu sistema, a sua atuação, você vai ter que definir os limites de atuação do seu sistema. E você vai ter que pôr ele para trabalhar sob certas condições previamente estabelecidas. E aí, a partir disso, você vai determinar relações precisas e definidas entre os elementos para com o seu ambiente. Então, essa é a melhor definição de sistema a ser utilizada na nossa área de tecnologia. A fim de facilitar a análise do projeto de sistemas, invariavelmente são realizadas descrições simplificadas que enfatizam certos detalhes, tá? Então, sempre simplificar ao máximo seus projetos, tá? Porém, simplificar e dar ênfase aos principais detalhes. Estas descrições simplificadas dão origem a modelos, tá? Então, simplificar ao máximo, dando ênfase aos principais detalhes para poder gerar os nossos modelos, tá? Nossos modelos.
Vamos ver aqui um exemplo. Aqui a gente tem um sistema de controle de temperatura. Aqui a gente tem uma unidade de potência e condicionamento hidráulico, tá? Chamada de UPCH, aqui do lado. Então a função principal dela vai ser testar tubulações hidráulicas, tá? Testar tubulações hidráulicas. Quais são as características técnicas dela? A gente tem pressão máxima, tem vazão máxima. Aqui, como eu falei, ela serve para fazer teste em componentes hidráulicos. Característica construtiva. Nós temos aí controle de mais de 30 variáveis, tá? Essas variáveis, elas podem ser várias, como são, né? Várias temperaturas, várias vazões, várias vezões, várias pressões, dando aí um total de 30 variáveis, mais ou menos. Assim como controle, etc, tá? E aí, se você fosse responsável por projetar esse sistema aqui, então agora a gente entra num campo que a gente vai, essa parte de sistema de automação, quando as máquinas são mais complexas, é quase impossível você fazer sozinho. Então você tem que trabalhar em conjunto aí com engenheiros aí, eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiros de instrumentação e de automação. Inclusive na indústria tem uma divisão ali na área entre áreas de instrumentação e área de automação. Te pega o sistema, primeiramente que tem que ter no sistema é uma característica aqui de funcionamento, tá? Então vamos pegar esse sistema aqui, vamos focar somente no sistema de temperatura, controle de temperatura. Só no controle de temperatura, vamos focar, não vamos focar nas outras variáveis, só controle de temperatura. Então aqui a gente tem que esse sistema ele tem que funcionar com uma temperatura pré-estipulada e essa temperatura tem que ter uma variação de mais ou menos 5%. E também essa temperatura pré-estipulada tem que estar entre 20 e 80 graus Celsius, tá? Então basicamente ela vai ser isso aqui, a gente vai ter os dois limites, vai ter a temperatura de referência e essa temperatura ela vai ter um intervalo de mais ou menos 1 a 5% de 1 a 5 graus Celsius, quer dizer, de variação, 1 a 5 graus Celsius de variação. E aí a partir disso agora a gente começa a fazer o estudo desse equipamento aí, considerando somente controle de temperatura, tá? Então a primeira coisa que você pode ver ali, a gente vai ter que ter alguém responsável por fazer o estudo aqui da parte de mecânica dos fluidos. Ele vai ter que elaborar um esquema e nesse esquema vai ter que estar descrito o funcionamento das válvulas de controle que atuam no sistema de controle de temperatura do fluido que está nas tubulações para fazer o teste, tá? Então, como você pode ver, aqui você vai ter que ter um conhecimento sobre mecânica dos fluidos para poder fazer isso, né? Então você vai ter que fazer um esquema. E aí você vai fazer um esquema, tá? De como que vai ser a abertura e fechamento. Você vai ter que identificar o mais facilmente possível, tá certo? Para outros engenheiros de outras áreas prosseguirem com a elaboração da máquina. Essa aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, nós temos aqui bombas, né? Temos bombas bem definidas aqui. Nós temos aqui uma válvula de controle de direção aqui, por exemplo, tá? Aqui nós temos aqui dois caminhos, uma válvula de abertura de dois caminhos, provavelmente deve ser para abrir ou fechar sistema de refrigeração. Uma deve ser para aquecer, outra deve ser para resfriar. Tem aqui, ó, uma válvula de alívio de pressão, né? Então vai ter uma série de equipamentos, né? Que provavelmente aqui, ó, provavelmente não, com certeza esse aqui é o reservatório. Reservatório, aqui temos outro reservatório. E aí basicamente a gente vai ter esse esquematização de fluido, né, de controle da hidráulica aqui, né? Vai ter que ter alguém responsável por fazer isso aqui. E isso vai ter que casar com os outros componentes do sistema. E aí depois que ele fizer esse esquemazinho, tá? Ele vai ter que ter a lista
de componentes hidráulicos, que como fonte fosse C1 aqui é o resfriador, ó, retira calor hidráulico para redução da sua temperatura, tá? Então provavelmente esse sistema aqui, ele é aquele sistema muito conhecido na indústria, que é chamado de trocador de calor, tá? Então a gente tem aqui uma tubulação, que passa um fluido na tubulação, e aí aqui a gente tem aqui, muitas vezes aqui é até água, por exemplo. Então ela passa aqui com uma temperatura alta, por exemplo, e aí é despejado sobre esse tubo, não dentro dele, claro, água. E aí o fluido passa por aqui e depois sai com uma temperatura, ele passa com uma temperatura inicial, sai com uma temperatura final menor do que a temperatura inicial. E também esse sistema ele pode passar tanto por água com uma temperatura ambiente, por exemplo, para reduzir, como ele pode passar por água de uma caldeira. E aí a água que cair vai ser uma água quente, né? Então nesse caso a gente vai ter aí o contrário. A gente vai ter a temperatura final maior que a temperatura inicial. Isso é um olhar simplificado, tá? De um sistema de aquecimento ou refrigeração, tá? Esse diagrama aqui, ele tem que representar como que os equipamentos hidráulicos desse sistema vão funcionar. Como que a válvula para abrir a parte quente vai funcionar, como que a válvula para abrir a parte fria vai funcionar, como que os filtros de ar, onde eles terão que estar para fazer a filtragem, né, do ar de dentro das tubulações, etc. E aí, como vocês podem ver, ó, nós temos aí, geralmente hoje em dia, né, a automação ela utiliza muito da eletroválvulas, né? Então aqui você vai ter que ter conhecimentos em comandos e eletricidade também. Bombas também são dispositivos que tem parte hidráulica e parte elétrica, né? Então você vai ter que entender aqui de acionamento de motores. Mas o responsável pela mecânica dos fluidos, dependendo do trabalho, cara, se for um trabalho muito complexo, provavelmente ele não vai precisar entender como que vai ligar esse motor, mas ele tem que entender que aqui tem que ter uma bomba, que tem que saber o símbolo. Ele tem que saber o símbolo, ele tem que saber como descrever isso aqui no sistema de fluidos dele, tá? Depois fazer a descrição completa, ó. R1, reservatório de pressão atmosférica, armazenamento do fluido hidráulico. Então, tem a descrição do componente e tem a função no circuito. E tem o código lá no desenho dele. O V2, por exemplo, é a válvula de controle direcional 4x2. É a válvula 4 caminhos, 2 saídas, né? 4 tipos de entrada, 2 tipos de saída. Então, o S1 é o sensor de temperatura com saídas analógicas e digital. Então, S1 não está aqui, né? Mas a gente tem aqui o S2. Provavelmente o S1 ele está acoplado a essa parte aqui do aquecedor. Então você pode ver que ele tem um conhecimento sobre instrumentação. Ele sabe que esse dispositivo ele tem saídas digitais e analógicas, né? Ele sabe que ele vai ter que ser interligado a diferentes tipos de redes, tá? Que nós vamos estudar futuramente também. Enfim, H1 aquecedor, então transfere calor ao fluido para elevação de sua temperatura. C1 resfriador, retira calor do fluido. Daquele provavelmente é um processo parecido com aquele que eu identifiquei para você, né? Tem as bombas d'água, P1, P2, bomba d'água e a bomba hidráulica, né? A P1 é responsável pela circulação do fluido hidráulico através do circuito de aquecimento. Então a gente tem lá aquele circuito, como eu expliquei para vocês. E a bomba d'água que vai promover a circulação de água no resfriador, né? Resfriador. Tem o S2 aqui, o sensor de posição, para detectar o acionamento da válvula. Então esse sensor que ele informa lá para a central de controle em que posição está a válvula, tá? Se ela está aberta, se ela está funcionando cruzada, se ela está funcionando direta, por exemplo.
E aí também você vai ter que ter a descrição do funcionamento, né? Descrição do funcionamento, tá? Através de gráficos o mais simples possíveis, você vai ter que escrever o funcionamento. Aqui, por exemplo, nesse ciclo de resfriamento, a gente tem aqui o acionamento de P2, ó. Tem o acionamento de P2, né? Então, após o acionamento completo de P2, após ela estar totalmente aberta, nós começamos com o ciclo de resfriamento, tá? Resfriamento. Abertura de P1, né? Abertura de P1. Então, observe P1 e P2, né? Então, isso aqui liga no momento que ela já está com fluxo já estabelecido, aí a gente faz a ligação dessa outra aqui, ó. Então tudo isso tem que estar identificado. Então nós temos aqui basicamente nesse controle de temperatura dois ciclos, o ciclo de resfriamento e o ciclo de aquecimento. Tudo isso vai ser responsável por manter a temperatura de acordo com a temperatura de referência, com aquela variação de mais ou menos 5 graus Celsius. E aí, como vocês podem ver também, nós temos lá bombas, né? Bombas. Então, bombas, para ligar bomba, você precisa de conhecimentos na área de eletricidade, na área de comandos e na área de potência, né? De controle e potência, certo? Para que potência? Para você estipular, por exemplo, a bitola dos cabos que vão ligar as bombas, o disjuntor necessário para ligar a bomba, ou contatora que você vai utilizar, qual é a amperagem da contatora. Então aqui nós vamos ter um elemento aqui da área de elétrica, né? Então, assim, se eu pudesse elencar aqui, se fosse preciso eu elencar aqui quais são os conhecimentos que o engenheiro de automação tem que ter, eu elencaria assim como primeira etapa conhecimentos de elétrica, conhecimentos na área de eletricidade e mecânica. Ele não precisa saber tudo, ele precisa saber o básico de cada um. Ele precisa saber, por exemplo, olhar para uma máquina, saber quais são os equipamentos, o que é cada coisa, qual é o nome de cada equipamento. Ele precisa saber olhar para uma tubulação e entender de onde vem o fluxo, como que deriva o fluxo, como que as válvulas são interligadas. É básico. Ele não precisa saber exatamente qual é a especificação exata do tubo, entendeu? Ele não precisa saber essas coisas, ele precisa saber o básico. E aí depois ele precisa do conhecimento tendo esse conhecimento de eletricidade e de mecânica, ele precisa de um conhecimento de instrumentação, tá? O que ele vai ter que saber na área de instrumentação? Ele tem que saber duas coisas basicamente a fundo. Ele tem que saber atuadores e sensores. Então, na indústria, quando a gente está falando de instrumentação, a gente está falando disso. Está falando de atuadores e de sensores. O que é isso? Você saber qual é o tipo de atuador, se ele é analógico, se ele é digital, como interliga ele, como você calibra ele, como testar ele. Quando a gente está falando de sensor, ele está falando como testar, você vai saber como que testa o sensor, como utiliza o multímetro Hart, por exemplo, para testar um termopar que você vai utilizar numa linha de refino de petróleo, por exemplo. Então tudo isso você tem que saber, tá? E aí a gente tem aqui, ó, dentro da eletricidade, né? Dentro da eletricidade, claro, né? A gente tem aqui comando de motores, tá? Quando eu boto motores, eu vou controlar atuadores, vou controlar etc, né? Então, comandos elétricos é o 3, tá? E aí depois disso aqui, a gente tem aqui o conhecimento de CLPs, né? Microcontroladores. E por último, a gente tem aqui o conhecimento na área de o conhecimento na área de supervisórios, tá?
Então isso aqui é o geralzão do engenheiro de controle de automação. Ele tem que saber o básico, né, sobre cada uma dessas coisas, tá? Mas ele também, se necessário, ele pode saber muito sobre essa parte aqui, ó, comando e CLPs e supervisório, tá certo? Geralmente tem pessoas aqui, técnicos, muito responsáveis, tem engenheiros também nessa área aqui, bem especializados nessa área de instrumentação, tá? São pessoas que sabem, por exemplo, como testar, como calibrar, qual sensor utilizar, qual o atuador utilizar, entendeu? Especificar ele, tá? É isso que vocês vão ter que fazer no trabalho. No trabalho não vai ser só chegar, tem que fazer isso, não, não. Tu vai ter que fazer um negócio que chama-se você vai ter que trazer a folha de dados de um sensor, por exemplo. Você vai ter que pegar, vai ter que ir atrás, vai ter que escolher o sensor e vai ter que chegar e falar bem assim, ó, nesse sistema eu vou ter que comprar esse sensor aqui, ó, esse sensor com essas especificações, e vai ter que ter todas as especificações do sensor, todas, tá? Isso aí serve para tudo, para atuador, para sensor, né? Enfim, isso que vai ser a responsabilidade de vocês, tá? Também vai depender, né? Vai ter gente que vai se especializar mais nessa parte, vai ter gente que vai se especializar mais na parte de CLPs, de microcontroladores, tá certo? Vai ter gente que vai saber mais comandos, né? Vai trabalhar numa empresa que trabalha muito com subestação. Lógico que tu vai saber muito mais de comandos elétricos e CLPs do que instrumentos, certo? Mas tu tem que ter essa abordagem geral aqui, ó, tá? Para você pegar aqui o conhecimento da área de elétrica e mecânica e fazer essa interligação. Então, o engenheiro de automação ele tem essa responsabilidade muito grande, que é estar transitando aí entre todas as áreas aí para fazer essa interligação, tá certo? Então, por isso, quando eu passar aí os projetos aí mais para frente aí para vocês, eu quero que vocês formem equipes, pelo menos 5 alunos, né? Porque eu vou querer um trabalho, vou falar, tenho esse tema aqui, eu vou trazer um tema, vou trazer um problema, e aí eu queria uma solução para isso. Eu quero um trabalho que ele tenha mecânica, ele tenha parte de instrumentação, ele tenha folha de dados, eu quero que pesquise, vamos usar esse sensor aqui, entendeu? Para aí para ter um trabalho mais próximo da realidade possível, né? É claro que tudo isso aqui é para quem for trabalhar realmente na área, né? Quem for trabalhar realmente aí na área nessa área, quem trabalhar bem a fundo mesmo na área de automação, né? Que quando vocês estão se formando aqui, né? A gente espera que vocês trabalhem na área de automação, né? E aí vai ter alguém responsável por fazer o comando. No comando aqui, como vocês podem ver, vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que olhar para o circuito de comando e tem que entender as coisas. Tem que entender que essa chave aqui é normalmente fechada de retorno automático, essa aqui é normalmente aberta de retorno automático, né? Na verdade, isso aqui nem a chave, ela é fechamento de um contator auxiliar, ó, fechamento de um contator auxiliar, porque esse circuito ele está sem as nomenclaturas, né? As nomenclaturas aqui, por exemplo, tinha que ter aqui um 3, um 4, né? Para identificar que isso aqui é um interruptor, né? Um interruptor que vai ligar para energizar o sistema, tá? Então, você tem que ter eletricidade, né? Você tem que saber que nós temos 3 fases, R, S, T, né? E o nosso famoso neutro, que é conseguido através das 3 fases também. Você tem que olhar para cá, tem que saber que isso aqui é uma bobina de um contator, tá? Tem que saber que isso aqui é uma bobina de um contator, tá certo? Enfim, você tem que olhar e tem que saber, tem que entender um pouco, você tem que entender para poder você fazer essa interligação, tá? Você fazer essa interligação. E aí também vai ter alguém responsável pela parte de potência, né? Potência. Então, como vocês podem ver, alguém vai chegar e vai falar assim, ó, esse cabo aqui tem que ser trifásico, 3 por 16 milímetros. Não sei. Vai depender de que vai depender isso aí? Vai depender da potência da máquina. Potência da máquina. Então vai ter que saber isso, vai ter que olhar para cá, saber que isso aqui é um relé térmico, vai ter que saber que isso aqui é um fusível de proteção, vai ter que saber que isso aqui é uma bomba, vai ter que saber qual é o tipo de ligação, que aqui é ligação direta, né? Ligação direta, que é mais simples.
vai ter que saber o que é um intertravamento, entendeu? Um selo. Tem coisas muito básicas que você tem que saber, cara. Você tem que saber, tá certo? E vai ter que saber dimensionar, né, os componentes. Qual é a contatora que eu uso aqui? Qual é a contatora que eu uso aqui? Qual é a amperagem da contatora? Qual é a marca, tá? Então quando eu falar, eu quero essa solução para isso, eu quero que alguém chegue aqui com essa parte. Tem a parte de comando, tem a parte de potência, né? E aí tu vai chegar com uma folhinha lá, ó. Deixa eu usar essa contatora, vai usar esse cabo, vamos usar esse tipo de circuito, vamos usar essa bomba especificada aqui. Isso que é projeto de engenharia, tá, pessoal? Isso que é projeto de engenharia. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos acionamento de duas bombas aqui na parte de potência, e aqui nós temos aqui a ligação aqui das resistências, né? Como vocês podem ver, nós temos uma ligação aqui, né, chamada de ligação em triângulo ou delta, né? Então qual é a função dessa ligação aqui, ó? A função é que a tensão de linha seja igual à tensão de fase. E o que isso faz? Isso aqui faz a corrente de linha ser igual a raiz de 3 a corrente de fase, tá? Aumenta a corrente para aumentar ali o aquecimento, melhorar o aquecimento da resistência, né? Então essas coisas simples vocês vão ter que saber, tá? E aí depois que você faz aqui o projeto da parte elétrica, tem que ter também todo a descrição de cada componente, tá certo? Não só isso, né? Como eu falei, tem a folha de dados, tem o componente, vamos usar essa contatora, Siemens, marca, referência tal, entendeu? Esse daí que é o mais exato, é o mais preciso, né? Então por isso que é bom sempre trabalhar em equipe, né? Essa área de automação é uma área excelente, você pode trabalhar com várias áreas, porém você tem que saber trabalhar em equipe, tá? Porque quando vai ficando muito complexo, é impossível praticamente você fazer as coisas sozinho, né? Impossível. Então, você tem que saber trabalhar em equipe, tá? Para ter um trabalho mais preciso, com mais eficiência, que funcione mais perfeitamente. Então, você vai ter que ter a descrição de todos os componentes aqui, tá certo? V2, S2, S1, então, tudo ligando a função no circuito, ó. C40 é o contator com 3 contatos principais e um contato auxiliar, NA, tá? Então, 3 contatos principais. Lembrando que contatos principais sempre são NA, né? Sempre são NA, os contatos principais, né? Os contatos principais são aqueles contatos de força. E aí a função dele, ó, acionamento do motor bomba P2. O C50 é o contator com 3 contatos principais e um contato auxiliar NA. Também acionamento do motor da bomba hidráulica. Provavelmente esse contato auxiliar é para fazer o que a gente chama de selo. Nós vamos fazer uma aula de revisão aí na parte de comandos, tá? Que eu vou passar uma aula para vocês aí de revisão nessa área de comandos, né? Para quando vocês forem fazer aí a implementação de vocês aí, ter alguém responsável por fazer ali o circuito do selo, do intertravamento, se for preciso, etc. RT, relé com temporização com o contato auxiliar NA e o contato auxiliar NF. Geralmente o relé de temporizado, o mais básico, ele tem 2 contatos, o NA e o NF. S1, sensor de temperatura e controlador com saídas analógica e digital. Enfim, você vai ter que fazer a descrição de todos os componentes do circuito elétrico e deixar tudo especificado. Você vai ter que fazer também o dimensionamento térmico do seu fluido, tá? Do fluido que está no reservatório ali, hidráulico ali, que está circulando. Ó, volume do reservatório, potência dissipada por perda de carga dos componentes hidráulicos. Até a potência dissipada está aqui nessa situação. Temperatura ambiente, temperatura do reservatório, regime de operação, temperatura de referência, enfim. Você vai ter que ter tudo especificado, ó, potência de aquecimento, tudo que você precisa para ir comprar os acessórios para poder montar seu
seu equipamento. O máximo de descrição possível, o máximo de descrição possível. E aí a gente tem aqui também, né, que geralmente nós começamos aí com um esboço e um desenho, né, dessa parte aqui, tá? Então é muito interessante ter alguém aí que gosta dessa parte mais de mecânica, que, que gosta e que sabe desenhar pelo menos no SolidWorks, que saiba ali pelo menos básico e tal, para trazer um esboço ali, uma ideia da equipe, né? Pegar uma ideia da equipe, dos esboços da equipe e transformar num negócio mais palpável, para as pessoas olharem, para ter uma visualização, né? Que é essa parte do projeto mecânico, né? Onde a gente vai ver aqui todo o sistema como que funciona. Todo o sistema como que funciona, né? Então a gente vai ter uma descrição para olhar, né? Se possível, hoje em dia é melhor assim, fazer 3D mesmo, né? 2D é mais para fabricação das peças, etc. Mas 3D para visualização ali da equipe e tal é o melhor que tem. E aí vai ter que ter todos os equipamentos, né? E vai ter também a legenda, ó, tá? A legenda, tá certo? E aí olhando isso aqui para todo mundo entender, falar, o fluxo vai entrar aqui, e aí ele vai para essa válvula aqui, depois ela vai passar por aqui, aí ela vai entrar aqui no trocador de calor, e aqui vai ter um fluido para resfriar, para passar por esse cano aqui para resfriar ele, tá? Enfim, essas coisas vão ser muito úteis na hora de desenvolver todas as áreas, né? Todas as áreas. E aí o desenho mecânico, como você já sabe, é detalhado, né? Então, importante, é muito bom saber ali fazer um desenho no SolidWorks, por quê? Porque o SolidWorks ele tem aquela opção, né, para você depois transplantar as vistas, né? Você não precisa nem ficar desenhando todas as vistas, você vai fazer um desenho 3D, que é aquela sua maquete eletrônica, né? Vai servir para mostrar ali para o potencial investidor, por exemplo, que vai dar o dinheiro para fazer o negócio. E aí depois você vai expandir, já vai. Depois todo mundo fala, não é isso, fechou, vamos fazer. Você vai expandir as vistas e vai mandar cada parte para fabricação mecânica, né? Então vai ter que ter um responsável pela mecânica, um responsável que vai ser o responsável por especificar, por exemplo, essa flange, o diâmetro dela, o parafuso que ele vai usar, tá? Até isso aqui, esse parafuso, ó. Esse parafuso da diâmetro é especificado, tem tabela para você encontrar esse parafuso. Tabela, depende da pressão, do tipo de fluido que você está trabalhando, para poder saber qual é o parafuso que você vai utilizar, para saber qual é a flange, né? Enfim, vai ter que ter alguém na área de mecânica, né? Bom, antes de fazer tudo aquilo, né? Depois que já tem aquela, na verdade, antes não, né? Durante ali. Depois que já tem aquela ideia, não, vai passar por aqui, tudo mais, né? Só que vem uma coisa interessante, que é a parte... Ah, e como que o fluido vai se aquecer ou vai se resfriar lá? Como que vai ser o processo? E aí a gente entra nessa parte, que é chamada de modelagem do sistema. E aí vocês vão ter que lembrar daquelas coisas todas que vocês estudaram lá. Função de transferência, resposta a degrau unitário, resposta a impulso, enfim. O que é isso? Aquilo ali é a parte física do negócio, tá? Aquilo ali é a parte física. Não é aquilo ali não faz a... É para você fazer a máquina, para você pensar na máquina, para você pensar na tubulação, para você escolher... Não. Tu pensou naquela máquina, tu fez, vai funcionar ali, né? Vai funcionar ali, talvez não dê a variação exata, né? Que tu quer e tal, mas vai funcionar, vai fazer ali o que tu quer. Mas aí o que é a modelagem? É o refinamento disso. Então, em 1800 o pessoal fazia carro daquele jeito, desenhava, projetava, botava lá dentro e aí pá, e de vez em quando explodia um carro, mas enfim, funcionava, né? E aí, mas aí surgiu aí a modelagem do sistema, que é a parte aí de saber como que vai aquecer o fluido dentro, né? Como que a pressão vai se modificar, é a parte mais minuciosa possível, né? Que dentro dos limites do ser humano, aí, da capacidade da gente, né? De utilizar aí os meios que nós possuímos, de poder entender mais ou menos como que o fluido vai funcionar lá dentro, como que ele vai aquecer, como que vai ser a pressão, enfim, essas coisas. Então essa parte de modelagem. Então essa parte de modelagem, para ela ser perfeita, para ela casar com o teu equipamento, tu tem que ver ela sob três perspectivas.
que são as perspectivas estrutural, a funcional e a comportamental. Então, juntando as três, esse modelo tem que estar dentro ali do que tu quer, tá? Se esse teu modelo, se tu conseguir modelar ele, né? Tu modelando ele, tu pode escolher, por exemplo, qual resistência tu vai utilizar no aquecedor, por exemplo. Em vez de tu ficar fazendo um monte de teste com um monte de resistência até chegar no que tu quer, tu pode fazer calcular aqui, modelar para saber, não, essa resistência te contra essa resistência aqui vai estar dentro do nossa especificação para o fluido aqui. Pô, beleza, né? E aí tu vai juntar os três, e os três tem que casar com o que tu quer, né? A perspectiva funcional, o que é funcional? Funcional, ela vai ser basicamente tu pensar na máquina, tá? Tu vai pensar no sistema e quer saber qual é o efeito dele no ambiente, né? No ambiente, né? Então, naquele estudo lá que a gente está vendo, no caso, o ambiente ali que a gente está querendo estudar é aquele fluido que está pressurizado ali, aquele fluido hidráulico. Então, o teu sistema está no esquema de resfriamento e aquecimento, né? Qual é o efeito que ele vai produzir ali? Então, isso é a perspectiva funcional. Já a estrutural é aquela que representa o conjunto de elementos em um sistema e o conjunto em relação que se conecta esse sistema com outros. Então vai ser o conjunto ali que você vai precisar, tá? O que está envolvendo ali de relações físicas ali, o que está acontecendo ali no seu sistema, tá? Para modificar a temperatura do fluido. Então essa é a parte estrutural, né? Parte estrutural. Aí a gente tem aqui, ó, este tipo de modelo responde à pergunta: onde as funções são implementadas, né? Então, onde é que a gente vai implementar essa função? Em qual parte, qual trecho, com qual pressão, com qual vazão? E aí a gente tem para concluir todo esse processo a parte comportamental. E o que seria a parte comportamental? Seria o próprio comportamento do seu sistema, tá? Você vai modelar isso aí. Você quer saber o efeito, vai ter uma resposta. Qual é a resposta que você quer ter? Dependendo da resposta que você tiver, qual é a solução que você vai propor? E aí a gente entra naqueles conceitos de malha fechada, malha aberta, etc, tá? Então, a sua modelagem, ela tem que estar dentro dessas três perspectivas para poder você conseguir obter o melhor resultado, né? Então, lembrando que quando a gente está falando de modelagem, a gente está falando aqui já numa área de refinamento de sistemas, né? Então, se vocês forem estudar até, tipo no seu livro que vocês usaram, se foi o Dorff ou foi o Ogata, né? O Ogata, o nome do livro é Controle Moderno, né? Por quê? Porque realmente é uma parte já de refinamento, essa parte de função de transferência, já é a parte física do negócio, para você entender, ter exatamente ali os componentes mais precisos para funcionar mais refinado possível, tá certo? Dentro dessa parte nós temos que entender quais são os tipos de sinais, né? Então basicamente dentro de uma abordagem geral nós temos dois, que são os sinais analógicos, tá? Dentro dos sinais contínuos, por exemplo, nós temos dois, que são os sinais analógicos e os quantizados, né? Então por que contínuo? Porque sempre está ocorrendo, ó. Sempre está ocorrendo, tá? Sempre está ocorrendo, ó. Sempre está ocorrendo. Então são sinais contínuos, né? Mas ele pode ser analógico, né? A gente pode olhar aqui pelo um termo de função, de limite da função, né? Ou quantizados, tá? Ou quantizados. E aí a gente tem aqui esses dois tipos de sinais contínuos, né? E tem aqui os sinais discretos, tá certo? E os discretos, eles não são contínuos. Mas você pode, por exemplo, pegar um sinal contínuo e amostrar ele, tornar ele um sinal discreto, que a gente chama de amostrado, tá? Então retirar vários eventos, pegar vários eventos de um sinal contínuo
A gente pode ter um mesmo evento, que a gente chama de digital, né? O que seria isso? Seria quando tiver alguns valores pré-definidos, tá? E aí dentro do digital, né? Mas especificamente, se a gente quiser especificar o binário, ele vai ter sempre dois padrões de referência, né? Um vai representar o 0 e o outro vai representar o 1, tá certo? Os modelos de estado contínuo são modelos contínuos no tempo, né? Então por isso que recebe esse nome. Nesse tipo de sinal, a variável independente também é vamos voltar aqui, peraí. Neste caso, além da amplitude dos sinais ser contínua, a variável independente também é, tá? Então, quem é essa variável independente aqui? É o tempo, tá, pessoal? Então, observe. Nos sistemas contínuos, além do tempo, além da variável ser contínua, ó, ela não para. A gente não tem aqui vamos supor que ela chegasse aqui nesse nível e aí apagasse aqui, ó. E aí a gente já não tinha mais um sinal contínuo. Como ela não para, ela sempre contínua. Porém, nesse caso aqui também o tempo, a variável independente, tá? Ela é contínua também, tá? Como ele tá falando lá. Aqui também é uma variável contínua. E mesmo ele sendo quantizado, a gente tem aqui um sinal contínuo. Ou seja, o sistema opera sobre entradas analógicas e produz saídas de estados analógicos. Matematicamente, empregam-se equações diferenciais para descrever a relação entre variáveis, tá? Então, que é muito importante o conhecimento aqui naquela área de física, né? De equações diferenciais, de cálculo. Sistemas modelados desta forma são denominados sistemas contínuos no tempo. Já os modelos discretos no tempo, a amplitude dos sinais é contínua, mas a variável independente é discreta, né? O que ele quer dizer com isso? Que você não vai medir o sistema a todo instante. Você vai, por exemplo, uma das maneiras de ter um modelo discreto é você pegar tempo de 1 em 1 segundo, você vai fazer uma medida. Então a gente tem ali vai ter um conjunto de dados discreto, né? E aí essa variável independente ela é discreta. Qual é a variável independente? É o tempo, tá? É o tempo, né? Então a variável independente é o time. E aí você vai discretizar ali. Você vai ter ali um modelo discreto. Você vai ter um modelo discreto. E aí, mas só que também você não precisa quantizar o tempo exato de 1 em 1 segundo. Você pode fazer isso também por eventos aqui. Interessante que você pode fazer por eventos. Se acontecer isso, eu vou ter isso. Se acontecer isso, eu vou ter isso. Se acontecer isso, eu vou ter isso. Então, quando você tá produzindo ali uma parte de escolher sensores, de escolher atuadores, você vai vai pensar em modelo discreto, tá? De eventos, independente ali de tempo, sincronizado ou não, tá certo? E aí a gente diz aqui que os sistemas de discreto no tempo normalmente são expressos através de equações de diferenças, né? Equações de diferenças, né? E aí agora, como a gente está falando aqui daquela parte de aquecimento e esfriamento, a gente tem que estudar o aquecedor de água, né? O aquecedor de água, que ele vai jogar aquela água quente lá. Ou ele vai jogar água fria lá de cima da tubulação, ou ele vai jogar água quente, do jeito que eu expliquei para vocês. E aí entra essa parte, né? Que é a parte do refinamento, né? Refinamento, tá certo? Refinamento. E aqui o interessante, essa parte, existem engenheiros da área de automação que eles são especializados nessa área aqui, tá certo? Muitas empresas aí, elas contratam engenheiros na área de projetos especializados nessa parte, né? Não sei se vocês já ouviram falar que existe uma faculdade que é chamada de engenharia física, né? Então, aqui é o único lugar que contrata essas pessoas que fazem engenharia física aí. É para fazer isso aqui, ó. Mas temos também engenheiros também, né? Então, as empresas hoje em dia não estão muito preocupadas com que tu se formou, entendeu? Elas querem saber se tu sabe olhar para isso aqui, desenvolver a equação diferencial para fazer esse estudo e solucionar o problema.
É isso que elas querem saber. Elas não estão mais nem... Na verdade, as empresas já não estão mais ligando muito. Tu está se formando, entendeu? Elas querem que tu tenha conhecimento agora, né? E, por incrível que pareça, a gente já está nessa era da multidisciplinaridade. Então, quanto mais conhecimentos tu tiver, melhor tu vai estar aí no mercado de trabalho, né? E aí a gente tem aqui o sistema, né? Tem a modelagem do sistema, tem a modelagem da equação diferencial, né? Como vocês podem ver, nós temos aqui uma equação diferencial, né? Cuja a variável é a temperatura, lógico, né? A variável é a temperatura, né? Nós temos aí a resistência equivalente de aquecimento, nós temos aqui o calor que deve ser entrar aqui na tubulação para aquecer o sistema, né? E nós temos esse cara aqui que é a capacidade térmica do fluido. E aí você vê que aqui é um conhecimento muito específico, né? Que você estudou lá num livro, na página, sabe Deus qual, na matéria de transmissão de calor, por exemplo. Transmissão de calor, né? Então você não consegue saber tudo, né? Então é importante quando você faz a disciplina é empreender o básico e guardar as anotações, tá? Provavelmente eu sei que muitos de vocês têm lá aquelas formulazinhas lá de transmissão de calor, tal, e vocês vão ver lá que vai ter uma parte lá que tem essa forma. Tem um exemplo, tem alguma coisa que você vai encontrar, tá? Para chegar ali. E aí é resolver essa equação, né? E aí procurar os métodos matemáticos de solução, tá? A solução dessa equação, né? Essa equação ela é simples, ela parece com aquela equação de carga e descarga do capacitor, né? Quem estuda essa parte mais de elétrica consegue modelar e chegar nesse valor aí. Inclusive nós temos também aqui a constante de tempo, né? E ela também é C vezes R, por incrível que pareça. E é muito similar também, né? Então você também pode fazer essas analogias entre elétrica, mecânica. No final, quando cai na equação diferencial, o importante é saber um pouquinho de cálculo para poder resolver essas equações. É claro, quando você estiver fazendo seu projeto, não vai... Essa matéria não vou fazer uma prova, resolva isso, entendeu? Não quero saber. Tu tem aí em tua casa, tu tem no teu trabalho, tem livro, tem tudinho. Tu vai pegar e vai desenvolver e vai escrever um texto. Isso escreveu aqui, tá aqui, modelei dessa forma. Beleza, tá ótimo, entendeu? O importante é fazer uma coisa que funcione. O importante não é tu ser o cara que sabe tudo, entendeu? Ninguém tá aqui para ser o cara que sabe tudo. Vocês estão aqui para fazer coisas que funcionem, só isso. Fazer coisas que funcionem. Esse que é o intuito. Esse que é o intuito, né? E aí sempre vai ter o tempo. Aí por isso que eu quero que vocês, né? A gente vai fazer uma abordada em várias áreas aí. E aí por isso que eu quero que formem equipe, né? Por quê? Porque aí sempre tem alguém que tem uma afinidade maior nessa parte de cálculo. Sempre tem alguém que tem uma afinidade maior na parte de eletricidade, comando. Sempre tem alguém que tem uma afinidade maior em fazer desenhos em maquetes eletrônicas. E aí cada um pega ali sua afinidade, né? E trabalha nela. E aí sim o projeto sai com muito mais qualidade, tá? Sai com muito mais qualidade. E aí, ó. Aqui depois que a gente tem aquela equação, a gente tem um comportamento. Aqui, por exemplo, o comportamento do sistema para uma entrada em degrau, né? Então aí, ó. Pra quem nunca entendeu o que era esse negócio de degrau, não sei o que, não sei o que. Esse degrau, porque que o degrau é o primeiro que estuda? Porque o degrau é mais simples, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. O tubo passou com a temperatura de 20. E aí, tu quer que ele tenha a temperatura de 30. Né? E aí quando ele passou aqui, tu já começou a jogar aqui uma água com a temperatura de 40 graus Celsius. Já começou a jogar. Pronto, isso aqui é um degrau. Pronto, ele começou o sistema e aí já entrou essa temperatura de 40 passando por cima do tubo. Já é um degrau. Esse é o degrau. E aí, como que dentro o fluido vai mudar a temperatura dentro do fluido hidráulico aqui? Como que vai mudar a temperatura? Aí, meu amigo, aí é a resposta a degrau unitário. A resposta a degrau unitário. E aí, se alguém te perguntar isso, tu só vai saber se tu voltar lá para aquela aula que pega, modela, né? Modela. E aí faz esse estudo aqui, né?
Mas aí também tu pode também ir lá no MATLAB, né? Fazer aquela, usar todos os conhecimentos que tu tem, meu amigo, e fazer aquela função de transferência, né? Função de transferência e fazer esse estudo lá no MATLAB através de simulação. Então essa aqui é a função do MATLAB, né? Tipo, se tu nem é muito bom em conta, em cálculo, nem nada, que até porque tem equação aqui é impossível de tu fazer conta, tu tem essa possibilidade, né? De transformar esse sistema e no computador hoje fazer a simulação e falar, ó, vai funcionar assim, ó. Vai funcionar assim, tá, pessoal? Vai funcionar assim. E aí tu vai ter uma resposta, né, pra poder... Ah, porra, beleza, se... Então se... Ou então se tu quer uma resposta assim, tu vai testar até... Ah, se entrar 20 graus eu preciso ter 40 graus, né? Só que quanto tempo tu tem pra ter esses 40 graus? Tu tem 1 minuto. 1 minuto pra ter 40 graus. Aí, ah, beleza, então tu vai calcular lá para descobrir qual é o valor da resistência que tu vai utilizar para poder em 1 minuto tu ter 40 graus Celsius para dar esse efeito, para produzir esse degrau unitário aqui para poder gerar essa resposta, tá? Então isso que é a modelagem do sistema, tá? É o refinamento. Essa modelagem também, eu acho que vocês já ouviram muito estudar isso no curso, né? Ela pode ser através do sistema discreto, né? Como eu falei, a gente está trabalhando contínuo. O discreto a gente pode trabalhar com eventos, a gente trabalha com eventos, né? O tempo ele não tem aquela medição contínua no tempo, a gente trabalha com eventos, né? Então aqui, por exemplo, um exemplo aqui de controle discreto aqui para controle de enchente por barragem, tá? Então aqui, por exemplo, no evento aqui no inicial, a gente tem esses valores para essa altura de x tem 10 metros. Essa altura aqui x2 está 6 metros. Esse volume aqui 500 metros cúbicos. Esse aqui 200. Esse aqui 100 metros cúbicos. E já no evento 2, quer dizer, o evento K igual a 1, né? Vou chamar evento 2. A gente tem o x1 é 13 metros, o x2 é 8. E aí aqui é 500, aqui é 250 e aqui é 130 metros, tá? Então isso aqui é uma abordagem para você entender como que vão funcionar os eventos, tá certo? Para você entender como que vão funcionar os eventos, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, aqui nesse evento aqui, ó, a gente tem esses valores, tá? O que que significa isso? Quando chegar nesse evento aqui, tá? Nesse evento aqui, evento 1, 2, 3, né? 3, você vai ter aqui a altura x1 17,5, a altura aqui do x2 12,8, o volume aqui 500 metros cúbicos, esse volume aqui 350, esse outro volume aqui vai estar 250 metros cúbicos, né? E aí você vai ver o que você vai utilizar aí para fazer o controle da sua barragem, né? Se vai ser essa altura aqui, por exemplo, se vai ser essa altura aqui. Enfim, a modelagem aí do sistema, tá? Que é chamada de equação de diferenças, tá certo? Então, como vocês podem ver, essa parte, quando chega mesmo para fazer a modelagem, você tem todas aquelas matérias que você fez na faculdade durante todos esses 5 anos que você achava que não servia para nada, estão tudo aqui. Estão tudo aqui, tá? E aí você também vê que você não é capaz de fazer tudo sozinho. Tudo sozinho, né? Assim, tu até olha que eu desenho, eu faço isso aí sozinho. Mas chega lá na hora, meu amigo. Chega na hora lá, meu amigo. O que tiver que fazer, tu não faz, entendeu? Então, por isso que é bom aprender a trabalhar em equipe nessa área, né? Aprender a trabalhar em equipe. O modelo de estado discreto, aqui é o sistema estado discreto guiados pelo tempo, tá? Então, a gente pode modelar também o sistema estado discreto, tá certo? O primeiro aqui é o sistema guiado pelo tempo, são sistemas em que as mudanças de estado são sincronizadas com o tempo. Então é como eu falei, né? Então tu pega lá e vai lá mostrando de um, pega lá e vai dar um exemplo aqui. Vai mostrando aqui de 1 em 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mostrou aqui, vai fazendo a amostragem. Essa daqui é chamado
de síncrono, tá? Modelo de estado de discreto síncrono, porque você está sincronizando o tempo aí. Você não está medindo todo instante contínuo aqui, né? Todo instante contínuo, mas de cada 1 segundo você está tendo uma medida. Já o outro é guiado por eventos, que é o caso desse aqui, ó. É guiado por eventos, tá certo? Esse aqui não tem uma sincronização de tempo, tá certo? Então, guiado por evento, ele é chamado de assíncrono. Assíncrono. E aqui só termos técnicos, nós temos aqui a classificação dos modelos segundo a sua representação, né? Então, por exemplo, o modelo icônico, ele é aquela representação ali mais fidedigna ali em termos de escala geométrica, de como que é. Então, o que que tu vai ter aqui? Tu vai ter aquele desenho mecânico das peças daquela maquete eletrônica, tu vai ter fotografia, tu vai ter plantas, tu vai ter mapas, etc. Tudo que deixe mais próximo ali, palpável do real, que vai ser, tá? Então, esse é o modelo icônico. Já o modelo analógico, ele você vai chamar o modelo analógico quando você estiver falando trabalhar com o comportamento ali do que tu quer fazer, tá? Por exemplo, um diagrama de comando. O diagrama de comando, ele não tem nada a ver com a realidade. Tu olha para um diagrama de comando, ele não tem nada a ver com a máquina, com nada. Mas ele representa como que vão se comportar as válvulas, como que vai ser ligada a válvula, com que temperatura que vai ser acionado tal, entendeu? Enfim, quando a gente fala isso, a gente está falando de modelo analógico. Então a gente vai ter aqui um modelo físico, por exemplo, circuitos elétricos, um diagrama de fluidos, né, etc. O modelo simbólico ou matemático, como o próprio nome diz, vai ser você, na parte de modelagem ali, você descrever aquele, por exemplo, da temperatura, como que a temperatura vai aquecer, como que ela vai resfriar, como que a temperatura vai aquecer, como que ela vai resfriar. Esse aqui é o modelo simbólico ou matemático. O modelo diagramático ou esquemático, então, esse aqui vai ser composto por um conjunto de linhas e símbolos gráficos que representam características estruturais. Então, você vai ter aqueles gráficos mostrando como que você vai ter a ligação, por exemplo, das válvulas. Então, através de gráfico, através de organogramas, né? Essa contatora liga essa outra, em cascata com essa outra. Então, você vai ter aquele desenho mais básico, né? Através de organogramas. Tabelas para você decidir, ó, se isso acontecer, faz isso, se isso acontecer, faz isso. Tudo descrito exatamente. E aí o mais simples é o modelo de linguagem natural, né? Que é uma descrição, uma lista de requisitos lá. De o que precisa, qual é a máxima de temperatura, qual é o máximo de pressão, qual é o máximo. Então, quando vocês estiverem fazendo, é claro que vocês não vão lembrar do nome de nada, mas vocês vão utilizar, em algum momento, vocês vão utilizar todos esses modelos, né? Ou em todos os momentos vão utilizar todos. Dependendo do quanto mais complexo o trabalho, mais você vai utilizar mais elementos, tá? Então acho que por essa aula de introdução acho que tá bom, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua com essa parte aí, revendo os conceitos, né? Vamos rever muitos conceitos aí na parte de automação, de instrumentação, de CLP, sensores, etc. Ficamos por aqui, um forte abraço e bons estudos aí.